Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui com a nossa playlist de processo civil. Estamos estudando o cumprimento de sentença, mais especificamente, estamos estudando o rol dos títulos executivos judiciais, que consiste no rol trazido pelo artigo 515 do CPC. Então não sai daí que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então vamos retomar o estudo dos títulos executivos judiciais. Só para a gente se lembrar, nós estamos estudando uma espécie de teoria geral do cumprimento de sentença. Ou seja, nós ainda não começamos a estudar os procedimentos do cumprimento de sentença. Tá? Pagar quantia, obrigação de fazer, não fazer, né? Entrega de coisa, alimentos. Esses procedimentos nós vamos analisá-los um a um, fique tranquilo, mas primeiro nós estamos aí tentando destrinchar essa teoria geral do cumprimento de sentença, tá? E nós estamos analisando o rol do artigo 515 do CPC e nesse vídeo você vai me permitir tratar simultaneamente de dois incisos do 515. Eu vou tratar nesse vídeo do artigo 515, incisos 2 e 3. Tudo bem? Vou tratar desses incisos simultaneamente, porque como eu vou demonstrar agora, esses incisos eles são muito próximos, né? São muito semelhantes. Então, por isso, até mesmo também para ganhar tempo, nós vamos tratar desses incisos conjuntamente, ok? Muito bom, eu vou então chamar a nossa lousa para começarmos a trabalhar. Muito bem, galera, então vamos lá. Estamos analisando o artigo 515 do CPC. E agora, nós vamos analisar os incisos 2 e 3 simultaneamente, tá? Meus amigos, esses dois incisos, eles podem ser condensados sob o seguinte título: decisão homologatória de autocomposição. Então perceba, os incisos 2 e 3 do artigo 515 do CPC, ambos tratam a respeito de decisão homologatória de autocomposição. Geralmente, né? Sentença homologatória de autocomposição. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? O que vem a ser a autocomposição? Porque nós sabemos que será título executivo judicial a decisão que homologa a autocomposição. Pelo título, né, que eu coloquei aqui, nós podemos então concluir isso. É título executivo judicial a decisão que homologa a autocomposição. Primeiro ponto, é importante a gente relembrar o que é autocomposição. Eu digo relembrar porque se não me falha a memória, eu acho que aqui no canal eu já expliquei o que é autocomposição, mas eu vou relembrá-los caso eu já tenha dito, tá? Autocomposição significa que as próprias partes, tá? As próprias partes conseguiram chegar a uma solução pacífica para o conflito. Então imagine, entre autor e réu havia um conflito, havia uma lide, né? Uma briga. E eles mesmos, autor e réu, imagine que eles sentaram e conseguiram os dois chegar a uma solução pacífica para aquele conflito. Isso, meus amigos, é
é autocomposição, tá? A autocomposição é a solução pacífica do conflito pelas próprias partes. Acontece que a autocomposição é um gênero e delas são espécies. A transação, o reconhecimento jurídico do pedido e a renúncia ao direito. Então tá aqui. Quando eu digo autocomposição, eu posso estar me referindo a uma dessas três espécies. A transação é o famoso acordo, né? Então, na transação, as partes chegam a um acordo. Elas realizam concessões mútuas e recíprocas e conseguem chegar a um acordo, tá? Então, a transação é o famoso acordo. Eu cedo um pouco daqui e a outra parte cede um pouco de lá. Então, se eu queria receber 50 e a outra parte não queria pagar nada, nós conseguimos aí chegar a um meio termo, né? Por exemplo, 25. Eu aceito receber 25 e a parte contrária aceita pagar os 25. Tá? Então, isso é a transação. Reconhecimento jurídico do pedido, o próprio nome tem aí a sua explicação, a explicação do Instituto. Então, o reconhecimento jurídico do pedido, como o próprio nome já fala, o réu da demanda reconhece o pedido que está sendo feito contra ele, né? E o terceiro instituto, que é a renúncia ao direito, tem aí espaço quando o autor ele renuncia àquele direito, tá bom? Eu acredito aí que eu já tenho explicado isso no canal. Aqui é só mesmo para a gente relembrar. Pois muito bem, o que acontece? Quando as partes elas chegam a uma autocomposição, né? Então uma dessas três espécies aqui, é importante que haja uma sentença, uma decisão que homologue essa autocomposição. Tudo bem? No regime anterior, né, nós tínhamos um problema, porque no regime anterior apenas a decisão homologatória da transação era considerada título executivo, tá? E o novo CPC, ele corrigiu esse problema. Então, aqui o código é muito claro ao dispor decisão homologatória de autocomposição. Tudo bem? Então, isso é muito, muito importante. Agora, o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte. A autocomposição pode se dar no âmbito de um processo judicial, tá? Então, a autocomposição, vou colocar aqui, a autocomposição pode acontecer dentro de um processo judicial. Maravilha? Então, por exemplo, na audiência de conciliação, tá? Então, na audiência de conciliação ou mediação, as partes conseguem chegar a uma autocomposição. Então, o juiz designou a audiência de conciliação e mediação, as partes compareceram e conseguiram um acordo. Tudo bem? Nesse caso, eu tive uma autocomposição que foi realizada no âmbito de um processo judicial, no bojo de um processo judicial.
tá? Professor, me diga uma coisa, é possível realizar uma autocomposição na audiência de instrução e julgamento? Resposta: sim, também é possível, né? No começo da audiência de instrução e julgamento, no início, você pode também chegar aí a uma autocomposição. Então, seja como for, né, nesse caso, nós tivemos aí uma autocomposição realizada no bojo de um processo judicial. Maravilha! Agora, veja uma coisa muito interessante. Muito interessante. Quando nós temos a Lei 9.099 de 95, mais especificamente o seu artigo 89, parágrafo 1º, inciso 1, né? Nós temos o acordo de reparação de danos realizado, né, por conta da suspensão condicional do processo. Quem estuda muito processo penal sabe o que eu estou dizendo, né? Então, lá no âmbito do processo penal, o artigo 89, parágrafo 1º da Lei 9.099, permite lá o acordo de reparação de danos, tá? Esse acordo de reparação de danos, se ele for devidamente homologado, ele também constitui título executivo judicial, tá? Também é título executivo judicial. Muito bom. Então, aqui nesse caso, é bem tranquilo. Eu tive uma autocomposição, tive aqui no bojo de um processo judicial, uma audiência de conciliação e mediação, ou até mesmo uma audiência de instrução e julgamento, né? Houve a autocomposição, o juiz homologou essa autocomposição, pronto, temos um título executivo judicial, tá? Fiz essa observação aqui da Lei 9.099 de 95, porque eu acho que vale a pena, né? Que diz respeito ao acordo de reparação de danos, tá? Realizado aí no âmbito do processo penal. Se ele for devidamente homologado, ele também constitui título executivo judicial. Muito bem, então você percebe aqui que nós estamos diante de uma homologação, e quando eu falo homologação, né, o que é a homologação? Eu quero que você imagine, isso é só para você entender, tá, pessoal? Imagine a homologação como um grande carimbo, por exemplo, que o juiz bate ali no processo, tá? Então, o que acontece? Quando o juiz homologa, por exemplo, o acordo, quando o juiz homologa, por exemplo, a transação, é como se ele batesse um carimbo dizendo assim, olha, isso aqui você pode cumprir, tá? Isso aqui está de acordo com o direito, tá? Isso aqui está de acordo com o direito. Então, haverá aí um controle do poder judiciário, né? Porque você também tem que se lembrar, isso eu já comentei em vídeos passados, nem todos os direitos admitem autocomposição. Então, às vezes você está diante de um direito que não permite autocomposição. Nesse caso, evidentemente, você esquece tudo isso aqui que eu estou explicando, tá? O que eu estou explicando é para direitos que permitam a autocomposição. Então, esse caso aqui, por exemplo, que eu citei, imagine um acidente de trânsito, né? 2 carros bateram, chegaram a um acordo. Esse tipo de situação, beleza, não tem problema nenhum. Só que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Essa autocomposição aqui, ela pode ser judicial, e aí é o inciso 2 que eu acabei de explicar para vocês, né? Mas o inciso 3 também permite que a autocomposição ela seja extrajudicial. Então, eu posso ter uma autocomposição extrajudicial, tá?
Porque o inciso 2 fala da autocomposição judicial e o inciso 3 fala da autocomposição extrajudicial. Por isso que eu disse que eu ia tratar em conjunto, porque são coisas muito próximas, tá? Bom, e essa autocomposição extrajudicial, professor? Bom, essa autocomposição, ela diz respeito àquele caso, àquele litígio que ainda não foi judicializado, tá? Então, essa autocomposição extrajudicial, o caso, o litígio, ele ainda não foi judicializado, tá? E essa autocomposição extrajudicial, é importante dizer para vocês que a base dela é o artigo 57 da Lei 9.099 de 95. Tá? Então, essa autocomposição extrajudicial, aqui, a base dela é o artigo 57. Me permite aqui projetar ele para você. Então, tá aqui, ó. Lei 9.099, artigo 57. O acordo extrajudicial de qualquer natureza ou valor poderá ser homologado no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Então tá aqui, a base veio do artigo 57 da Lei 9.099. Tudo bem? Volta aqui comigo, ó. Então, essa autocomposição extrajudicial, ela se dá fora do processo, fora do poder judiciário. Aí você pode estar se perguntando o seguinte, olha de novo o 57 aqui. O acordo extrajudicial, não sei o que, vale como título executivo. Então, imagine que as partes fizeram um acordo. Professor, isso não significa que as partes estão criando um título executivo judicial? Porque eu estou assistindo aqui a tua playlist desde o começo e eu me recordo que você disse que as partes não podem criar título executivo judicial, né? Porque o título executivo judicial ele está sujeito à reserva legal. Calma, vamos esclarecer uma coisa. Aqui nesse caso, não está havendo, as partes não estão criando um negócio processual. Não. O que eu disse a vocês é que as partes não podem criar título executivo novo por negócio processual, negócio jurídico processual. Isso não pode. Mas não é isso que o artigo 57 da lei fala. O artigo 57 permite que as partes criem um título executivo judicial, mas com a participação do Poder Judiciário. Percebeu? Então, esse título executivo aqui, ele está sendo criado pelas partes, mas junto com o Poder Judiciário. Aí não tem problema. O que não pode é as partes sozinhas, por negócio processual, criar um novo título, uma nova espécie de título executivo que não está prevista na lei. Tudo bem? Maravilha. Professor, então me diga uma coisa. Imagine então que... Vamos mudar de tela? Imagine então que autor... Na verdade, não vou nem falar autor e réu porque não teve processo. Imagine que João e Pedro, eles estão com um problema, eles estão com um litígio, tá? O João bateu no carro do Pedro e aí eles estão aí brigando em relação ao valor da indenização. Mas vamos supor que os dois, muito civilizados, sentaram, conversaram e chegaram a um acordo. Chegaram a uma autocomposição. E aqui eu estou falando autocomposição extrajudicial. Não teve processo, tá? Não teve processo. O João e o Pedro falaram assim, não vamos entrar com processo. Vamos nós dois tentar resolver. E aí sentaram, conversaram e chegaram a um acordo. Muito bem.
Como é que eu faço para este acordo, para esta autocomposição ser homologada? Como é que eu homologo essa autocomposição extrajudicial? Porque essa autocomposição extrajudicial, ela foi feita fora do Poder Judiciário, né? Como é que eu levo para o Poder Judiciário homologar isso? Bom, existe um procedimento lá no artigo 725, inciso 8 do CPC, que é um procedimento de jurisdição voluntária, e aí essa homologação dessa autocomposição extrajudicial vai se dar de acordo com esse procedimento lá do 725, que a gente não vai falar agora, porque é um procedimento especial, etc. Não é objeto do nosso curso neste momento. Mas o importante é que vocês percebam, a autocomposição extrajudicial, ela precisa ser homologada pelo Poder Judiciário para que ela seja considerada título executivo judicial. Então, esse acordo que foi feito fora do processo, fora do Poder Judiciário, ele é levado ao Poder Judiciário por meio desse procedimento que eu estou falando aqui para vocês, do 725, e lá o Poder Judiciário vai homologar essa autocomposição e assim, consequentemente, vai surgir o título executivo judicial. Tudo bem, meus caros? Tranquilo? Vou só voltar aqui para que nós possamos, então, resumir essas informações. Então, olha só. O inciso 2 fala da autocomposição judicial. Ou seja, ela se deu ali dentro de um processo. Então, estava dentro do processo, uma audiência, por exemplo, as partes fizeram um acordo, o juiz homologou esse acordo, nasceu o título executivo judicial. Sem problema nenhum. O inciso 3 fala da autocomposição extrajudicial. Então, as partes fizeram um acordo, tá? As partes fizeram um acordo fora do processo, fora do Poder Judiciário, chegaram ao acordo, submetem esse acordo à homologação do Poder Judiciário por meio do procedimento do artigo 725 do CPC e pronto, nasce o título executivo judicial, podendo haver então o início aí da fase de cumprimento de sentença, no caso de descumprimento, né, etc, etc. Muito bem. Um detalhe que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. O código fala que quando eu estiver no âmbito da homologação da autocomposição em processo judicial, tá? Então, no caso de homologação de autocomposição no âmbito de processo judicial, ela pode envolver sujeito estranho ao processo ou matéria estranha àquela posta em juízo, tá? Então, eu posso ter, por exemplo, uma transação, que a gente já sabe que é espécie de autocomposição. Eu posso ter uma transação com um terceiro interveniente. Posso ter uma transação com um terceiro interveniente. Ok? Mas para que, professor, que um terceiro iria intervir aqui nessa transação, né? Eu faço o acordo de transação, tá? E aí envolve um sujeito estranho ali, um terceiro. Você imagina, por exemplo, o caso em que você faz um acordo e vem um terceiro para garantir o cumprimento da obrigação pelo devedor. Então, por exemplo, batida de carro. Eu bati no carro do sujeito, eu faço um acordo com o sujeito de que eu vou pagar, e aí eu trago para dentro dessa transação, eu trago para dentro desse acordo, por exemplo, o meu pai. Para
quê? Para que o meu pai garanta que eu vou cumprir com a obrigação que eu estou assumindo ali. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é uma possibilidade que o próprio código admite quando eu tiver aí uma homologação de autocomposição no âmbito de processo judicial. Tá? Ela vai poder envolver um sujeito estranho ao processo ou matéria estranha, né? Como, por exemplo, numa transação, um terceiro interveniente que venha para garantir o cumprimento da obrigação pelo devedor. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? Então, vamos parando por aqui. O vídeo já ficou grande demais, né? Mas pelo menos a gente conseguiu trabalhar de uma única vez 2 incisos do artigo 515. Próximo vídeo, eu volto com mais título executivo judicial. Até lá!